Se você acha que 2025 foi mais um ano apenas de volatilidade para o Bitcoin, talvez você não tenha entendido o que aconteceu. 2025 não foi sobre preço. 2025 foi sobre regime de mercado e também foi sobre maturidade. E hoje eu vou mostrar para você porque 2025 foi o ano que separou quem entende de ciclos de mercado daquela pessoa que só fica à mercê da sua própria emoção. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar completamente a forma como você vai enxergar o Bitcoin em 2026. Para quem ainda não me conhece, eu sou Sheila Faria, estrategista em criptoativos. E aqui no canal a gente fala sobre Bitcoin, altcoins, macroeconomia e ciclos de mercado. Tudo isso sem promessa mágica nem atalhos duvidosos e ansiosos. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque aqui esse conteúdo ajuda quem quer investir com cabeça, com consciência, não somente com adrenalina. Então vamos lá, essa retrospectiva de 2025 do Bitcoin. Vamos correlacionar o que aconteceu com o preço do ativo e a macroeconomia global. Eu acredito que muita gente vai lembrar de 2025 como um ano muito confuso para o Bitcoin. A gente teve ali um rally forte no primeiro semestre, seguido de correção, realização e consolidação. 2025 começou ali em janeiro com a euforia residual de 2024. A gente teve em 2024 acontecimentos muito significativos para o mundo cripto, que foi a aprovação dos ETFs de Bitcoin e altcoins lá nos Estados Unidos, além do que 2024 foi marcado pelo famoso halving. Logo no comecinho de 2025, o mercado ainda surfava essa euforia pós-halving e essa adoção em massa de ativos digitais pelos investidores institucionais. Liquidez futura foi a narrativa. O Bitcoin saiu ali dos 93 mil dólares em dezembro de 2024 para já romper os 100 mil em janeiro e chegou próximo aos 111 mil dólares já no comecinho do ano. Só que o mercado não vive só de narrativa, vive principalmente da condição financeira. Quando o ano foi avançando, ficou mais claro que a inflação ainda estava batendo a porta. Ela estava do jeitinho que a gente tem que ser perante a vida. Ela estava o quê? Resiliente. E, para falar a verdade, a inflação estava mais resiliente do que esperado. O crescimento global desacelerava e o apetite ao risco diminuía. 2025 para mim foi um ano de gestão do ciclo do Bitcoin, entende? E o mercado parou de premiar a pressa. Para mim, o maior erro de 2025 não foi para quem perdeu dinheiro, não foi esse erro grotesco de perder dinheiro no mercado cripto quando você não sabe o que está fazendo. Foi perder a cabeça. E para entender isso, a gente precisa falar de abril de 2025. Em abril de 2025, o mercado global passou por um choque. Foi o tarifaço de Donald Trump. Tarifas significam para o mercado mais custo, menos crescimento e mais incertezas. O efeito foi imediato. Os ativos considerados de risco, como nosso querido Bitcoin e as nossas criptomoedas, apanharam. E foi exatamente nesse momento em que o Bitcoin marcou o fundo do ano de 2025, ali próximo aos 74 mil dólares. Repara como o mercado funciona. O fundo do Bitcoin não veio de um medo difuso, o fundo veio de um evento macro, claro, que mudou a concepção de risco para o mercado que estava acompanhando essa decisão macroeconômica nos Estados Unidos. O que significa mais? Um aumento de tarifas com aumento de custos, com incertezas, significa um encarecimento desses produtos. Logo, isso reflete numa cascata de inflação. E o mercado prontamente realizou seu lucro, dolarizou, já para antecipar uma proteção contra a inflação. Porque no fim do dia,
O investidor quer alocar o seu capital de forma efetiva para não perder, principalmente para a inflação. E veja bem, quem agiu na emoção, quem vendeu ali com medo, no pânico, o que aconteceu? Vendeu no pior ponto de 2025, que foi o fundo. E a gente brinca. Quem começa nesse mercado à mercê das emoções geralmente vai contra tudo. Ele vende no pior momento, no fundo, e compra no topo, na euforia. Quem entendeu o contexto macroeconômico de incerteza, viu ali uma capitulação, não um fracasso. Quem tentou enriquecer rápido virou liquidez. E quem agiu com estratégia construiu posição. Para mim, esse momento de 2025 deixou claro que o mercado premia quem lê contexto, quem tem uma leitura de mercado e não quem age simplesmente no medo ou na euforia. E depois de marcado o fundo de 2025, o Bitcoin teve volatilidade, mas teve um desempenho ascendente e galgou o topo também do mercado em outubro, quando o preço do Bitcoin chegou na sua alta histórica do ano, que foi acima dos 126 mil dólares. Ou seja, aquela pessoa desesperada que vendeu no pânico ali em abril, perdeu uma alta expressiva. Então, vamos tirar algumas lições que o mercado nos deixou para a gente não cometer esse erro lá na frente. O mercado sempre vai recompensar quem tem paciência. Quem tem paciência nesse mercado é quem já adquiriu o conhecimento. Você já entende tudo de ciclos de mercado? Quer se aprofundar um pouco mais? Aqui no link da descrição do vídeo tem o curso Hackeando os Ciclos do Bitcoin, em que eu guio você passo a passo pelas principais características dos ciclos de mercado do Bitcoin, que você, entendendo, consegue se posicionar nesse mercado de forma assertiva e ter melhores resultados. Não perca essa oportunidade de aprofundar o seu conhecimento. O conhecimento te leva além. E a primeira lição que a gente tira é isso. Quem age com sabedoria, paciência e estratégia, no final das contas, vai ter sim os melhores resultados. Logo, os melhores meses do ano para um resultado eficiente na sua carteira teriam sido abril e maio. Como assim, sim, abril e maio o preço do Bitcoin caiu? Bom, abril e maio foram meses que, se você tivesse se posicionado estrategicamente, você colheria ainda uma alta significativa, mais de 50% de valorização. Pegou? E qual foi o principal pano de fundo para essa corrida do preço do Bitcoin até outubro atingir a alta histórica de 126 mil dólares? Foi principalmente a expectativa do mercado com o corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Mais uma vez, macroeconomia marcando presença na hora de investir. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebeu. Mesmo com o preço subindo após julho até outubro, o mercado já estava mais seletivo e já tinha precificado no Bitcoin de forma antecipada cortes de taxa de juros que ocorreriam. De fato, isso não é um início de ciclo, isso é uma expansão do ciclo, uma expansão já tardia. Nessa hora é quando o mercado põe um pé no freio e agora não é mais sobre quanto o Bitcoin ainda sobe. Passa a ser quanto risco eu estou disposto a carregar. O que a gente viu acontecendo foi que a aversão ao risco do mercado global ela começou a aumentar. E a gente viu na mídia, na internet, várias discussões sobre uma recessão global, tarifas, desaceleração global e migração para ativos defensivos. O que ficou foi o preço até que ainda pode subir, mas o ciclo já está mudando. Foi aí que a gente viu ativos como o ouro e a prata ganhando destaque. Sem dúvida alguma, ouro e prata roubaram a cena de 2025. O ouro teve um dos melhores anos da história recente e a prata foi ainda mais agressiva em retorno. Quando o mercado percebe que os juros reais estão caindo, porém um risco de recessão está aumentado, o capital faz o quê? Ele procura proteção, ele procura um porto seguro. E historicamente nós, seres humanos, trabalhamos com memória. E quais são os grandes ativos históricos conhecidos por preservar valor?
o ouro e a prata. O Bitcoin ainda é visto como um ativo de risco, principalmente pela capitalização de mercado. Você vê que o Bitcoin tem apenas 16 anos, é um ativo jovem que tem menos de 3 trilhões de dólares de capital investido, e que uma Apple tem mais dinheiro investido do que o Bitcoin. Logo, para o mercado ainda conta muito o peso histórico. Tanto o ouro quanto a prata são ativos milenares. O ouro já tem mais de 20 trilhões de dólares de capital investido. A prata, 4,5 trilhões de dólares de capital investido. Logo, o alfa do Bitcoin é muito maior para o longo prazo. Se você pensar que o Bitcoin é um ativo escasso, que também tem a propriedade de preservar o patrimônio ao longo do tempo, você vai entender que estar investido em Bitcoin é uma proteção de longo prazo. Não é simplesmente você ficar fazendo trade, comprando e vendendo rapidamente. Claro que você pode e deve fazer trade se você entende, se você tem capital para isso, mas tenha uma carteira de trade e tenha uma carteira de investimento de longo prazo. Separa o que você vai fazer trocas de curto prazo para aquilo que você vai carregar para o longo prazo, que vai fazer toda a diferença no seu patrimônio. Para mim, então, 2025 não foi um ano ruim para o Bitcoin. Ainda que a gente compare ele a ouro e prata, foi um ano chave para montar uma posição no Bitcoin e levar essa posição adiante. Então, didaticamente falando, 2025 foi um ano de transição. Foi um ano que no início ele tinha ainda aquela euforia, aquela cauda de expansão iniciada lá em 2024 com o evento do halving, a aprovação dos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos, que marcou a grande entrada do capital institucional desse mercado. E o segundo semestre de 2025 marcou o quê? Marcou o início da distribuição e realização de lucros. E quem entendeu isso ajustou o risco. Quem ignorou sofreu aquele famoso drawdown, que é quando você compra o ativo na euforia, num valor esticado, e sofre aquela desvalorização quando o preço recua. E o que 2026 exige de você? Se 2025 foi um ano de maturidade, 2026 será o ano da consequência. Planejamento, gestão de risco e visão de ciclos de mercado deixam de ser opcionais. E aquela mentalidade de cassino, de vou comprar para fazer um lucrinho, ela não sobrevive em mercado defensivo. E eu vou martelar isso na cabeça de vocês. O mercado, ele não pune quem erra. Ele pune quem insiste em não aprender. Se você ainda não começou a sua reserva estratégica em Bitcoin, o momento é agora. Você conhece a corretora Novadax? A corretora Novadax é uma corretora brasileira super fácil de utilizar, em que você pode começar a comprar Bitcoin a partir de R$ 25. Então, programe-se. Abra sua conta agora na corretora Novadax. O link está aqui na descrição desse vídeo e comece a fazer a sua reserva pensando em preservar o seu patrimônio para o futuro. Corre, o link está aqui na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, deixa seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas que querem aprender a investir de forma consciente. E não se esquece, se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente fala de cripto com visão, estrutura e responsabilidade. E comenta aqui embaixo, porque eu quero saber o que 2025 ensinou para você sobre o mercado. E lembre-se, o mercado fala todos os dias, poucos sabem escutar.